Eu queria me somar aqui também às palavras do líder Humberto Costa e fazer o registro do alcance que o programa Bolsa Família teve no nosso país. Eu acredito que essa é uma questão central. Não dá para discutir crise política, econômica e outras tantas crises sem levar em conta que temos pessoas no mundo, milhões, no caso do tema que estou falando, bilhões de pessoas que não têm segurança alimentar, que não têm condição de fazer 3 refeições por dia. Esse era o estado do Brasil quando o presidente Lula chegou na presidência da República. Ele fez as caravanas, que começaram no início dos anos 90, foram mais de 70, conversando, visitando, vendo a realidade. Ele fez muitas caravanas, e fez mais de 70 conferências, quando no seu governo, para ouvir a sociedade. E uma questão fundamental foi o Fome Zero, na época coordenado pelo senhor José Graziano, que hoje dirige a FAO, foi reeleito, e a criação do Bolsa Família. O Bolsa Família, que é o programa Brasil Sem Miséria, criado também aqui com a presidenta Dilma e o presidente Lula, eles alcançaram juntos 14 milhões de famílias. Estou me referindo a 55 milhões de pessoas. Os investimentos, a gente fala de centenas de bilhões pagos com taxa de juros, foram de 28 bilhões de reais. Quase 10 bilhões de dólares. 0,5% do PIB brasileiro. Eu fico aqui da tribuna, na hora que faço o registro desses 12 anos do Bolsa Família, eu fico pensando como pode ter gente que tem coragem de, inclusive, filosofar em cima da desgraça dos outros, do sofrimento dos outros. Tem preconceito. Um dos maiores obstáculos enfrentados para a implantação de um programa de segurança alimentar, procurando dar condição para que a pessoa, uma mãe, amanheça o dia e não fique, meu Deus, o dia amanheceu e eu não tenho como oferecer um café da manhã para os meus filhos. Preocupada porque está chegando a hora do almoço e não tinha o que oferecer, e o mesmo na janta. A mãe, a boa mãe, numa casa, é a última que dorme e a primeira que acorda. São elas, sem dúvida, a expressão da família que ganhou esse benefício, de ter a segurança alimentar. O Brasil saiu, ano passado, do mapa da fome. O planeta, as lideranças mundiais apresentaram metas de livrar o mundo dessa chaga que é a fome. Tem algo pior? Mas aqui no Brasil, lamentavelmente, esse programa foi criticado, houve tentativa de sabotagem, e muitos dizem, alguns até de boa fé, que se devia entregar apenas alimento às famílias. Dinheiro não. Disseram que o Bolsa Família estimulava a preguiça, que não passava de esmola, ou pior, de compra de votos. Gente, pode acusar de qualquer coisa, mas se não fosse esse programa, eu estou falando de dezenas de milhões de pessoas que passavam fome nesse país. Se não fosse esse programa, o Brasil ainda estava no mapa da fome. Se o nosso governo tivesse feito só isso, senadora Gleice, eu já estava orgulhoso. Porque quantos governos vieram antes do nosso? Quantos governaram esse país e priorizaram aqueles que já tinham, aqueles que já sabiam, aqueles que já podiam?
E agora a gente teve um governo que, se tivesse só feito isso, o presidente Lula e a presidenta Dilma, um em 2 mandatos, e a presidenta no seu primeiro mandato, já teria valido a pena ter sido governo. Óbvio que isso não justifica eventuais erros, problemas que temos que vencer, dificuldades que estamos passando agora, mas isso tem que estar escrito na história como uma conquista da sociedade brasileira. Não tenho dúvida, o tempo e a prática demonstraram que essas críticas eram totalmente infundadas, mas elas se repetem de tempos em tempos. Por isso, eu queria destacar algumas lições que aprendemos com o Bolsa Família. O dinheiro na mão, a família pode comprar não só seus alimentos, mas utensílios para prepará-los. Pode vestir e calçar crianças, resolver outras necessidades até da escola. O Bolsa Família não gerou acomodação, como alguns tentam dizer. Ao contrário, estimulou as pessoas a romper o clássico, o ciclo da pobreza. Mais de 70% dos responsáveis pelas famílias têm trabalho fixo. Eu queria concluir essa fala com isso. Eu queria dizer que o desafio do mundo hoje, da FAO, das nações, é fazer com que o mundo se livre dessa chaga que é a chaga da fome. Dentre os 127 países em desenvolvimento, nada menos que 72 alcançaram a meta de reduzir a fome pela metade. Vejam. E nada menos que 29 países cumpriram a meta das Nações Unidas, da FAO, da Cúpula Mundial da Alimentação, e cumpriram e alcançaram a reduzir a miséria e a pobreza e sair do mapa da fome. Nosso país alcançou, a África do Sul alcançou. E eu acho que isso, nesse momento de crise, de decepção, de tristeza que a gente vive, de até perda de esperança, nós temos que retomar a fé, a confiança e a esperança. E a gente pode quando a gente faz esse registro. Eu me reanimo quando eu vejo, poxa, mas a política, quando prioriza aqueles que mais precisam, ela pode fazer muito pelas pessoas. E eu aprendi com os mestres da gestão que me dão aula, Oscar Motomura e tantos outros, que se a gente livra a humanidade, o ser humano, dessa exclusão que lhes impede o acesso à comida, à água, se a gente livra, um mundo novo vai surgir. As pessoas não são preguiçosas. Mas como vai fazer uma mãe que não tem nenhuma segurança para alimentar seus filhos, a não ser se preocupar com a comida? E, em muitos casos, se humilhando, pedindo. Quantas pessoas amanheciam o dia nesse país, implorando com a mão estendida um pão, um leite? E podem falar, podem agredir, podem xingar. Não tem problema. Eu repito isso. Às vezes é melhor a gente sofrer uma injustiça do que praticar uma. Às vezes não, é sempre assim. Podem falar o que quiser do presidente Lula, até da presidenta Dilma. Pode identificar muitos erros, mas querer diminuir esse programa, o alcance dele, aí é cometer uma grande injustiça. Então, eu queria que ouça a senadora Gleisi numa parte, e aí faço uma outra fala, senhora presidenta, rapidamente, para concluir meu pronunciamento. Agradecendo a senadora que me ajuda aqui na condução dos trabalhos na presidência. Ouço Vossa Excelência. Obrigada, senador Jorge Viana. Eu, na realidade, queria, como fiz com o senador Humberto Costa, também parabenizá-lo. Seu discurso foi muito emotivo e resgatou o compromisso que o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, tem com aquilo que para nós é mais sagrado, o enfrentamento à fome e à miséria. Não existe desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, país rico, país desenvolvido, se uma parte expressiva da população não tem direito a sequer fazer 3 refeições por dia. Eu lembro como se fosse hoje, quando o presidente Lula assumiu
o governo e disse: nós vamos proporcionar ao povo brasileiro pelo menos 3 refeições por dia. Se eu não fizer outra coisa fazendo isso, eu já fico muito satisfeito de ter sido presidente do Brasil. E ele do legado que deixou, tanto ele como a presidenta Dilma, por ter aprofundado esse legado. E além de acabar com a fome e com a miséria, como eu disse anteriormente, nós estamos formando a primeira geração sem fome do país, nós podemos dizer que temos outros efeitos, os efeitos colaterais de programas como esse, como é o caso da redução da mortalidade infantil, que já chega a 73%. O Brasil também conseguiu atingir a meta do milênio em relação... O trabalho infantil também, redução. O trabalho infantil, mas conseguimos atingir a meta do milênio em relação à redução da mortalidade infantil. Foi o país que mais teve sucesso também nessa meta. E isso tem tudo a ver com nutrição, com acesso à alimentação, com dignidade. Então, parabéns pelo seu... Bolsa Família. Com Bolsa Família, que ajuda tudo isso, com certeza. Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns Obrigado. ao presidente Lula, à presidenta Dilma, parabéns ao Bolsa Família pelos 12 anos de existência. Eu cumprimento a ministra Tereza Campelo, que ajuda desde sempre esse programa, outros tantos que ajudaram, ministro Patrus. E devo dizer que nessa quadra de crise, senadora Ana Amélia, que preside a sessão, nossa querida colega do Rio Grande do Sul, senhora que tem também muita sensibilidade com esses temas. A gente tem também, nós temos que nos pegar em alguns exemplos do Brasil, do que o Brasil já venceu, para a gente ter fé de que vamos vencer também as dificuldades de hoje. Ontem eu falava aqui da tribuna, boa parte dos problemas econômicos que os agricultores estão vivendo, que o assalariado está vivendo, que a indústria está vivendo, que o agronegócio está vivendo, que o pequeno comerciante está vivendo, é em decorrência da crise política. Se nós tivermos uma pacificação desse ambiente político, virarmos a página da eleição, procurarmos sentar uns com os outros, conversando, PSDB, todos os partidos, PMDB, PT, PP, todos os partidos, os líderes, pondo o interesse do país, do cidadão brasileiro no primeiro plano, nós certamente vamos resolver boa parte do problema da crise econômica, que é de desconfiança. Quem é empresário que vai fazer investimento num ambiente político como esse, de enfrentamento? Quem é o investidor que vai apostar no Brasil, se o Brasil não der uma segurança e ficar nesse lenga-lenga de impeachment, de querer eleição fora de época? O Supremo já tomou uma decisão. Então, eu concluo só dizendo à senhora, confiando, senhora presidenta Ana Amélia, colegas que estão aqui, todos que me ouvem pela Rádio e TV Senado, confiando que o Brasil já venceu grandes desafios, eu quero terminar minha fala dizendo que tem um desafio, senadora Ana Amélia, que é tão importante quanto esse de alimentar, de vencer e não fazer mais parte do mapa da fome, que é a violência. Saiu o mapa da violência agora, essa semana que passou. 58 mil mortes violentas no nosso país. 58 mil mortes. 70 bilhões de reais de investimentos no único ano para a segurança. Isso mata mais que qualquer guerra. Isso afronta. Só de arma de fogo, senadora Ana Amélia, 70% dessas mortes foram com armas de fogo. No meu estado, lamentavelmente, a arma branca é usada quase na mesma proporção que a arma de fogo. O Brasil tem 28 mortes para cada grupo de 100 mil pessoas. Quando a gente vai na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, para falar dos vizinhos, é menos de uma dezena. É um terço. Por que o nosso país é tão violento? Por que se mata tanto? Por que se morre tanto? A vida aqui parece que não tem valor. Aqui parece que se deixa no segundo plano esse tema. E eu trago para o primeiro. Tenho feito muitos discursos nesse sentido. Porque eu trabalhei na comissão de revisão do Código Penal novo, que é da década de 40, e ele está dormindo lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Sem uma lei atual, mais objetiva, que seja aplicável pelo Judiciário, nós vamos estar vivendo esse drama que a gente vive hoje. Policiais militares nas ruas, tentando enfrentar o crime, a bandidagem, prendem criminosos, entregam para a Polícia Civil, abre-se inquérito, entrega-se para a Justiça condena em pouco tempo, num trato absolutamente inadequado e desigual, quer dizer, se trata de crimes leves,
ou problemas leves com a justiça, da mesma maneira que se trata crimes contra a vida. Eu acho que a vida no país não tem valor, a lei brasileira não dá valor à vida, nós temos que vencer essa situação. Óbvio que não é só uma lei que vai enfrentar esse tema, tem que ser um compromisso da sociedade, de toda a sociedade, não é uma questão de governo, é do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. E, nesse sentido, celebrando aqui os 12 anos do Bolsa Família, eu lembro um outro desafio que nos envergonha, como nos envergonhava a fome que campeava nesse país, que é o brutal assassinato, as mortes violentas nesse país, que envergonham e colocam o Brasil como a décima nação mais violenta do mundo. São números como esse que têm que estar colocados aqui na tribuna, no nosso dia a dia, para que a gente se some ao esforço de muitos brasileiros para tirar também do mapa da violência o povo brasileiro e esse nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.